Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. E para termos a ideia do contexto maior, leremos do versículo 1 até o versículo 9. Mas eu quero tomar como ponto de partida para a nossa reflexão nesta manhã os versículos 8 e 9 e meditarmos um pouco sobre o seguinte tema: religiosidade doentia e espiritualidade saudável. Capítulo 15, Evangelho segundo Mateus, assim diz a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Atenção, o versículo 8 diz: esse povo me honra. E no versículo 9 diz que também adoram. Então, aquelas pessoas a quais Jesus estava se dirigindo, honravam, adoravam e eram religiosas. Jesus, quando ele surge no cenário histórico, o povo judeu havia retornado para a Palestina, sendo que no ano 70 depois eles foram totalmente dispersos após a invasão de Roma, e só em 1949, houve novamente a criação do Estado de Israel. Mas quando Jesus ele chega, ele encontra o povo que já havia passado pela experiência do exílio, e um povo profundamente religioso, com algumas ordens religiosas. Você tinha ali escribas, você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, havia o templo em Jerusalém, haviam as sinagogas, ou seja, era um povo que praticava a religiosidade com os seus líderes religiosos. Interessante, quando nós olhamos os evangelhos, as duras críticas de Jesus, as condenações mais enfáticas, as palavras mais contundentes, foi exatamente para os religiosos. E se nós observarmos mesmo com atenção, a gente fica surpreso com isso, porque parece que eles faziam tudo como deveriam ser feito. Eles seguiam todo o script, eles não perdiam as cerimônias, os sacrifícios, tinham as suas sinagogas, tinham os seus líderes, tinham as suas indumentárias. Como diz, eles honravam, eles adoravam, eles iam ao templo. E Jesus, mesmo assim, chama eles de hipócritas, porque disse que essa honra era com os lábios, mas um coração estavam longe. E adoravam de modo vão, porque aquilo que eles estabeleceram como correto, na verdade, era apenas preceitos de homens. Em outras palavras, eles viviam uma religiosidade, uma profunda religiosidade, mas uma religiosidade que estava enferma, uma religiosidade que estava doente, e uma religiosidade doente adoece também as pessoas. Quando nós olhamos para os nossos dias também, nós podemos dizer que, infelizmente, nós temos uma sociedade que está doente, e muito doente, em várias áreas, em vários aspectos. Nós olhamos, infelizmente, o mundo está se consumindo em guerras, nós temos simplesmente a sucessão de notícias, e vai mudando de uma guerra para outra.
mas no atual momento não existe. Se fala hoje, a televisão ela se ocupa, né, do conflito entre Israel e Hamas, a causa palestina. Parou de falar da Ucrânia e Rússia, mas elas continuam, as pessoas continuam morrendo ali naquele conflito, mas há outros conflitos que antes mesmo já estavam acontecendo, sendo que na última década foi uma das décadas que mais se morreu gente a partir de conflitos militares e guerras civis. Isso no leste da África, no Iêmen, na Líbia, em vários outros países. E mais, no próprio Brasil, nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Isso é um número maior do que de muitas guerras. Então, o mundo vive em guerra. Nós temos um mundo profundamente violento. Nós temos um mundo em que nós nos habituamos com a violência. Se nós falarmos, então, do mundo político, não, o mundo está totalmente corrompido, podre. Às vezes as pessoas, e nós incautamente caímos em discussões ideológicas, brigamos entre nós, mas aqueles que estão nas esferas de comando, eles não estão preocupados nem um pouco com ideologias nenhumas, eles estão preocupados com os acordos que podem lhes favorecer e sabem como podem fazer, e tem ali os seus marqueteiros, os seus assessores que instigam as brigas e vai tornando cada vez mais a sociedade doente. As taxas de homicídio, de suicídios, elas estão altíssimas, principalmente entre jovens. Quem é professor aqui em colégios da educação básica, sabe a preocupação que tem e o quanto isso tem afetado o desenvolvimento. Se nós olharmos a quantidade de pessoas com síndrome de pânico, com depressão e com os mais diversos transtornos, e aí, às vezes, podemos pensar que a igreja é o local onde nós nos protegeremos de tudo isso, onde essas coisas não passarão paredes adentro, não adentrarão as nossas portas, e nós estaremos num local seguro, saudável e imune, onde nós teremos a nossa religião protegida de qualquer tipo de doença social, qualquer tipo de comportamento. E, irmãos, a religião, ela não está isenta também de se adoecer. Pelo contrário, às vezes ela pode ser uma causadora de muitas das enfermidades que a sociedade vive, porque muitas dessas enfermidades, lutas e disputas são feitas em nome de Deus. E Jesus, ele encontra uma sociedade doente e ele faz duras críticas e ele prega uma espiritualidade saudável. Mas o que nós poderíamos identificar hoje nas nossas religiosidades, de um modo geral, ou então alguns sintomas? Nós não temos como fazer aqui uma longa exposição trabalhando sintomas e prescrições e tudo mais, mas pelo menos apontar algumas coisas que servem para nos ajudar a saber se de repente nós de algum modo não estamos contaminados por essa religiosidade doentia. Um dos problemas sociais que está dentro das igrejas, dentro da nossa religiosidade, é exatamente o imediatismo. Tudo tem que ser para ontem. As coisas, elas têm que acontecer instantaneamente. Aliás, o instantâneo também já é demorado. Tem coisa mais demorada do que 1 minuto no micro-ondas? Você coloca 1 minuto no micro-ondas, gente, parece que dá tempo de fazer uma faxina na casa, e aquele minuto não acaba. Minuto de silêncio no estádio de futebol, 15 segundos, porque as pessoas não conseguem ficar em 1 minuto de silêncio. Talvez numa partida de futebol no Japão, aí talvez eles consigam ficar, mas no Brasil, né, silêncio acaba sendo uma coisa que incomoda. Queremos a resposta para hoje e agora. Nós não temos paciência para esperar resultados, ou para, talvez, que esses resultados nem sequer venham. Aliás, é algo que nós não cogitamos. As promessas, elas têm que ser cumpridas aqui e agora. E interessante que quando olhamos para a Bíblia, palavras como perseverança são palavras que elas aparecem de modo abundante. A palavra perseverança é uma palavra que aparece de uma maneira corriqueira nas Escrituras.
E a palavra perseverança não é uma palavra que combina com o imediatismo. A palavra longanimidade, que é um fruto do Espírito, não é uma palavra que combina com o imediatismo. Porque perseverança e longanimidade significam que as coisas não estão acontecendo do modo e na hora que nós queremos que elas aconteçam. E aí nós queremos uma religião fast food. Queremos uma religião em que eu apresente a minha demanda e ela seja imediatamente respondida, seja a demanda que for. Seja a demanda que for. Eu quero uma resposta, e se esta resposta ela não vem no tempo em que eu desejo, em que eu acho que deveria ser, eu me comporto como aquela criança mimada, aquela criança birrenta que fica se jogando no chão porque o pai e a mãe disse que aquela hora não iria dar aquele doce para ela. Ou que simplesmente não era para fazer, era para fazer o dever de casa. E aí nós vamos criando exatamente uma religião sob demanda, onde ela vive em função de cumprir promessas. E aí é por isso que muitas pessoas vão caindo nos mais diversos golpes, nos mais diversos contos. Vão caindo atrás aí do juros fáceis da criptomoeda evangélica. Eu sei que eu vou investir e o juro será muito e a um curto espaço de tempo. E a perseverança, irmãos, é uma das características do cristianismo e da espiritualidade saudável. Quando nós sabemos nos colocar diante de Deus e saber que Ele tem o seu tempo, a ponto de Pedro escrever na sua carta para Deus, 1000 anos e um dia não fazem diferença. Nós é que colocamos tudo dentro da perspectiva cronológica. Então esse imediatismo, essa rapidez para a igreja crescer, rapidez para as coisas acontecerem, rapidez para as pessoas se converterem, rapidez para as famílias, as nossas famílias, né, se voltarem ao evangelho. Nós queremos tudo muito rápido. E aí vamos onde a promessa, né, do lucro fácil, e na verdade pode ser um grande prejuízo. Mas uma segunda característica da nossa sociedade, que também torna a nossa religião doente, é a sociedade do espetáculo. Isso, inclusive, é até nome de livro, você pode procurar depois Sociedade do Espetáculo. Tudo tem que ser um grande espetáculo. Tudo tem que dar audiência. Tudo tem que, de certa forma, mexer com as nossas emoções, nos levar aí para uma sensação de êxtase, criar um grande espetáculo. E é interessante que nós associamos a grandeza do espetáculo à ação do Espírito Santo e falamos, nossa, como o Espírito Santo estava ali presente, porque o espetáculo foi bonito, porque o espetáculo me agradou. E agora, então, com a era virtual, onde nós transmitimos tudo nós transmitimos, tudo nós estamos colocando nas redes. E as redes, elas têm a sua estética. Então, agora, o púlpito, as cores, tudo tem que ser pensado do templo em como elas serão transmitidas. Eu prego muito mais preocupado em olhar para a câmera do que olhar para cada um dos irmãos. Eu fico me preocupando com a roupa, se ela será bem captada pela imagem, o som e tudo mais, porque esse espetáculo ele tem que ser algo para ser consumido. E aí a pregação vira um espetáculo, a música vira um espetáculo, a oração vira um espetáculo, o ambiente de igreja vira espetáculo, tudo vira um espetáculo. E principalmente aqueles que estão na liderança, quando eles são tragados por essa sede de fazer espetáculos, eles não somente adoecem, como adoecem também aqueles que estão assentados nos bancos das igrejas, ou do outro lado dos seus aparelhos, do outro lado da tela. A religião do espetáculo, e aliás, isso não é algo que está hoje nos nossos dias. Jesus já dizia aos fariseus, vocês gostam de orar e oram muito, mas vocês gostam de orar na praça, onde todos possam ver. Vocês gostam de dar esmolas, e vocês dão esmolas, mas antes de dar esmolas, vocês reúnem um grande grupo para perceber que estão dando uma esmola. O homem tem essa necessidade de ser visto.
Quando nós olhamos para Naamã e ele vai até Eliseu, é muito interessante, porque vai Naamã com a sua comitiva real para ser curado de sua lepra, e Eliseu simplesmente manda o seu servo Geazi. E aí ele fica indignado e diz, né, nossa, eu pensei que o profeta viria aqui e faria um verdadeiro espetáculo, invocaria o Deus dos céus, e aí a minha lepra seria curada. E não, o que ele faz é, manda um subalterno e ainda diz, tome banho 7 vezes no Rio Jordão, um riozinho de nada, que mal dá para dar um mergulho, sendo que na minha terra eu tinha rios muito mais belos, muito mais famosos para me banhar. Ele imaginava que teria um espetáculo. E quantas vezes nós esperamos exatamente coisas espetaculares na nossa religiosidade? E isso, irmãos, pode nos adoecer profundamente. Um outro ponto que é muito característico da nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Vivemos em função do consumo. Tudo ali tem que ser feito para um prazo de utilidade e quebrar o mais rápido possível. Já perceberam que talvez para consertar uma televisão é mais barato comprar outra? Tente consertar uma batedeira, um liquidificador, é mais barato comprar outro. Por quê? É pensado exatamente para consumir. Tudo se transforma numa mercadoria. Tudo se transforma numa mercadoria. Sandália franciscana, que era símbolo de humildade e de pobreza, se transformou numa mercadoria, numa grife. Chinelas havaianas, não estou ganhando nada para falar isso, tá? Que antigamente você botava um preguinho nela quando a tira soltava. Teve gente que já fez isso, né? Tente elas, né? E era não deforma, não soltam as tiras, né? E não tem cheiro. Exatamente. Chinela havaiana virou grife, virou consumo. Tá no shopping, tá caro comprar chinela havaiana. Até camiseta com Che Guevara virou vende muito. Né? Pegaram ali alguém que era símbolo de uma revolução socialista e transformou-se num consumo. E as pessoas compram. E virou grife. E caro. E caro. Virou o avesso daquilo que a pessoa em tese defendia. E o consumo também ela entra na religião e criamos uma religião de consumo. A música é para ser consumida. A música ela é para ser consumida. Mais do que uma expressão de fé, ela é algo que tem que vender. E tem que você esquecer rápido, porque tem que aparecer outra. Porque tem que aparecer um novo lançamento, um novo hit. E assim você vai consumindo e alimentando a indústria fonográfica. Né? Há uns anos atrás, a Som Livre tinha um slogan, né? Som Livre, toque você adora. Sim, né? E a gente fala assim, nossa, a Globo se rendendo ao Evangelho, fazendo shows, né, com artistas gospel. Vocês acham que Globo, Som Livre, as produtoras, sejam elas quais forem, estavam se rendendo ao Evangelho? Não, estavam ganhando dinheiro. E aí a música vira consumo, a pregação vira consumo, a oração vira consumo, e a nossa mentalidade passa a ser uma mentalidade de consumo. Eu venho para a igreja, eu dou minha contribuição, e ali eu quero ter o meu retorno. Eu quero ter um local confortável, eu quero ter uma boa climatização, eu quero ter uma boa aparelhagem de som, eu quero ter uma boa equipe de música, eu quero uma boa pregação, porque afinal, e não quero ser incomodado, porque afinal eu paguei por isso. E aí começamos a ter uma relação com Deus e com a religião de modo utilitarista. A religião em que nós somos consumidores, não somos adoradores. Nós somos patrões, nós não somos, deixamos de ser servos. Em que simplesmente é interessante, não estou dizendo que aqueles tempos foram melhores do que hoje, mas em momentos em que a igreja era um pouco mais pobre, a sociedade um pouco mais pobre,
os eventos na igreja, um casamento, um aniversário, umas bodas, estava no calendário da igreja, em que um casamento, as pessoas se reuniam para fazer a festa e a SAF para a cozinha fazer o jantar, os diáconos com as bandejas saindo da cozinha, com aquele monte de salgadinho e batatinha, vinagrete e as crianças pulando para pegar em cima. Era desse jeito que funcionava. E acontecia dentro da própria igreja, porque as pessoas não tinham condições de pagar um buffet. Graças a Deus as pessoas elas têm condições, mas a igreja mesmo quando às vezes ela faz a sua própria festa, ela paga tudo e você ali senta e se serve. Os acampamentos também. Jamais pensaram hoje voltarem a dormir em sala de colégio levando colchonete de casa. Não. A gente precisa de espaço, inclusive para levar o nosso pet, né, Valdir? Senão eu não vou. Onde que fica essa história? Mas isso vai mostrando como nós vamos mudando o nosso comportamento e isso vai alterando a nossa religião e se torna uma religião de consumo. E a ideia de perseverança, de serviço, a ideia de relacionamento, a ideia de uma espiritualidade saudável, ela vai se perdendo. Uma outra questão social que torna a nossa religiosidade doentia é o individualismo. Eu sei que temos várias pessoas da área do direito e falam assim, não, mas os direitos individuais são uma garantia constitucional, artigo 5º da Constituição. Eu não estou falando de direitos individuais. Aqueles que dão a nossa liberdade de crença, liberdade de expressão, de ir e vir, né? Eu estou falando de individualismo. Aquele em que o meu mundo e nada mais, como diria Guilherme Arantes. Apenas isso. Se as coisas estão bem para mim, sorte minha, esforço meu. Eu não tenho nada a ver com o que se passa, aquilo que vai além da minha esfera de vivência. E as pessoas, elas estão preocupadas tão somente em que algo seja feito, né, do modo como ela simplesmente quer. Conversava com o Túlio agora há pouco, né, de reuniões de condomínio. Gente, aí ele falou assim, né, tem reunião de condomínio que é até mais tranquila. Eu falei, é algo para se registrar. Porque as pessoas elas estão brigando o tempo todo e elas querem impor a vontade dela. E não dá para chegar, e é difícil conseguir chegar ali a um consenso. E simplesmente, quando você vai analisar a situação, você vê que não tem nada mais além do que impor a sua própria vontade. O único objetivo não é se aquilo foi bom ou não, é a minha vontade, é o individualismo. Eu não quero ser incomodado, eu não quero compromisso, eu não quero relacionamento, eu não quero. E isso, por exemplo, mencionei o Japão, eu posso voltar também a esse exemplo, onde é tão levado ao extremo, em que uma preocupação que se tem é com pessoas, e é um país onde se vive muito, né, pessoas centenárias que têm falecido, ficado mortas dentro da sua própria casa, mas como não se relacionam, as pessoas não dão falta. E só percebem que há alguma coisa errada quando tem um cheiro mal na vizinhança. Mas as pessoas não se aproximam. Ao ponto que se vai chegando o individualismo. O ponto em que vai se chegando uma vida apenas centrada em si mesma. E isso, dentro da religião, vai levando a uma religiosidade doentia, porque eu penso que eu estou ali para ser o centro, e estou ali para atender a minha individualidade, tudo tem que girar, e aí eu não consigo conviver com uma ideia diferente, com uma cor diferente, com uma pessoa de classe social diferente, eu não consigo conviver. Não, porque a minha ideia e tão somente a minha ideia. Tem autor que diz que nós não vivemos uma época do relativismo. Nós temos uma época, segundo alguns autores, que vivemos a época do absolutismo extremo. O problema é que cada um tem o seu absoluto. Então, como cada um tem o seu absoluto, se mata pelo seu absoluto, e isso é o extremo do individualismo.
E estou chegando à concordância, quase concordando com alguns autores que pensam realmente isso. Não, as pessoas elas não são relativistas, elas são individualistas e absolutistas, mas o que é absoluto é o que ela pensa. E por fim, a sociedade do bem-estar. E aí temos uma religiosidade também do bem-estar. Tudo é pensado para provocar o bem-estar e o sentir-se bem. As pessoas elas têm que se sentir bem. Você se sentiu bem, ok. Se está ok para você, está ok para mim. O importante é que temos que nos sentir bem. E aí slogans como pare de sofrer são comum nós ouvirmos. Pare de sofrer. E aí nós perguntamos se a Bíblia ela promete o fim do sofrimento. Quando olhamos, vemos que a Bíblia ela promete o fim do sofrimento e diz que um dia todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, mas não promete para aqui e agora. Ela promete sim que seremos consolados de todas as dores, mas não promete para aqui e agora. E às vezes é o contrário, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. E bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, pelo nome de Cristo, pelo fato de ser um seguidor de Cristo e se colocar como um cristão, como alguém que tenha Cristo como Senhor, você é perseguido, porque assim perseguiram os vossos pais e os vossos profetas. Pedro, ele fala isso, que essa leve e momentânea tribulação tem para nós um eterno peso de glória. Paulo fala sobre isso, se com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. Então significa que alguma dose de luta, de dificuldade, nós enfrentaremos na nossa vida. Às vezes essa luta, essa dificuldade, ela está no relacionamento com os filhos, está no casamento, está na convivência com colegas de serviço, está em alguma enfermidade, está em situações financeiras, está no desemprego, ou então irmãos nossos que estão do outro lado do mundo, ou vocês acham que as bombas só caem na cabeça de quem não é cristão? Na Ucrânia, na Rússia, na Palestina, não tem cristãos passando fome e sendo bombardeados. Uma vez eu vi uma postagem, eu achei uma aberração, quase uma heresia. Há uns 2, 3 anos atrás, a região ali do Caribe sempre está tendo os seus furacões. E um desses que trouxe uma destruição muito grande se dirigia a Miami. E quando você associa, uma coisa é você ter terremoto no Haiti e uma coisa é ter terremoto no Japão. Um terremoto no Haiti de 6 graus vai fazer muito mais estrago do que um terremoto escala 10 no Japão, porque você não tem estrutura nenhuma para passar por aquilo no Haiti. Se você pega a América Central, passando ali por um tornado, um furacão, o estrago é muito maior do que, obviamente, chegando ali em Orlando, chegando em Miami. Mas acontece que a tempestade, ela perdeu força e ela não chegou com aquela fúria toda. O estrago ficou muito grande realmente ali na América Central. E aí eu vi uma postagem no Facebook que tinha uma mão gigantesca, simbolizando a mão de Deus, segurando o furacão para não chegar em Miami. Aí eu olhei de novo, a mão de Deus nos protegeu. Eu falei, interessante, a mão de Deus, eu que moro aqui muito bem em Miami, me protegeu segurando o furacão na América Central. Eu falo, é uma falta de senso completa e de empatia completa. Por quê? Porque o meu bem-estar ele foi satisfeito. Mas aquele furacão ficou ali destruindo cabanas e vilas, e irmãos nossos ali, pessoas, e outras pessoas também vulneráveis ali, em pequenas ilhas ali da América Central. E a pessoa, ela coloca, a mão de Deus nos protegeu. Eu conheço pessoalmente quem colocou isso, eu sei que mora numa bela casa, num condomínio fechado em Miami. Isso mostra quando nós levamos a preocupação com nosso bem-estar ao extremo, nós deixamos de nos preocupar com quem está simplesmente à nossa volta, porque eu quero parar de sofrer, eu não quero sofrimento.
né? Tem coisa assim, só para ilustrar bem como é que fica essa situação. É interessante, né, a gente olhar uma partida de futebol. O camarada vai cobrar o pênalti, beija a bola, olha para cima e faz oração. O goleiro, ele vai defender o pênalti, ele beija a trave, olha para cima e faz uma oração. E os dois estão pedindo proteção de Deus. Se a pessoa fizer o pênalti, não, eu quero dar toda a glória a Deus. E se o goleiro defender o pênalti, não, porque eu quero dar toda a glória a Deus. Não, tudo bem. Deus, ele tem que ser glorificado em todas as coisas. Eu falo, mas vocês estão colocando Deus numa situação para definir entre Palmeiras e Corinthians, para definir entre Flamengo e Fluminense, né? E é para a glória de Deus, você fica assim, começa a fugir a nossa própria lógica. Mas é tudo porque o bem-estar. O meu relacionamento com Deus tem que me promover bem-estar. Livros de teologia se tornaram livros de autoajuda. Pregações, elas têm que entreter, elas têm que ter autoajuda, refletir um pouco, pensar, analisar, talvez seja pedir demais para uma religiosidade doentia. Qual o perigo de tudo isso? Cairmos exatamente naquilo que Jesus disse àqueles fariseus. Vocês invalidam a palavra de Deus. Ele disse por causa da vossa tradição, mas poderia dizer por causa da vossa religião. E no nosso caso, podemos realmente invalidar a palavra de Deus, honrar com os lábios, cantarmos como nunca cantamos tanto, termos tantos eventos como nunca tanto tivemos, e mesmo assim, tudo se resumindo a preceitos de homens. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque podemos cultivar uma religiosidade doentia e nos adoecer nos outros relacionamentos. Ou então trazer a doença da sociedade para o nosso relacionamento com os irmãos e com Deus. A Bíblia nos ensina a termos uma espiritualidade saudável, que é o inverso disto daqui. Que Deus nos abençoe, que Deus ele nos dê a cada dia uma igreja saudável, que nos dê um relacionamento com Deus saudável, que nos dê um relacionamento com os irmãos saudável. A saúde, ela tem que ser física, ela tem que ser mental, mas ela também tem que ser espiritual. Deus nos abençoe. Amém.